A Coruja do Saber. Olá! Nós hoje estudaremos os elementos da narrativa. A palavra narração vem do latim e significa narrar acontecimento. Na Antiguidade Clássica, os padrões literários reconhecidos eram apenas o épico, o lírico e o dramático. Com o passar dos anos, surgiu dentro do gênero épico a variante gênero narrativo, que apresenta características diferentes em suas concepções. Isso fez com que surgissem divisões de outros gêneros literários dentro do estilo narrativo: o romance, a novela, o conto e a crônica. A essência da ficção é, pois, a narrativa, sua espinha dorsal correspondendo ao velho instinto humano de contar e ouvir história, uma das mais rudimentares e populares formas de entretenimento. Mas nem todas as histórias são arte. Para que tenha um valor artístico, a ficção exige uma técnica de arranjo e apresentação de que comunicará a narrativa, beleza de forma, estrutura e unidade de efeito. A ficção distingue da história e da biografia, por estas seres narrativas de fatos reais. E a ficção é produto da imaginação criadora, embora como toda arte suas raízes mergulhem na experiência humana dentro de um molde. A narrativa faz surgir um plano que a apresenta como entidade com vida própria, com um sentido intrínseco, diferente da realidade. Ela cria-se uma entidade com vida própria. Mas a ficção não pretende fornecer um simples retrato da realidade, mas antes criar uma imagem da realidade, uma reinterpretação, uma revisão. É o espetáculo da vida através do olhar interpretativo do artista, a interpretação artística da realidade. Narrador é o que narra a história. Pode ser onisciente em terceira pessoa, tendo conhecimento total da história e das personagens. Agora vamos ver o narrador, observador ou testemunha. Visão de fora. O narrador descreve e narra apenas o que vê, aquilo que é observável exteriormente no comportamento da personagem, sem ter acesso à sua interioridade. Nesse caso, o narrador é o observador e a narrativa é feita em terceira pessoa. E o narrador observador tem um conhecimento limitado que vê ou observa da história e das personagens. Conta o que está acontecendo ou o que aconteceu. Agora vamos conhecer o narrador personagem. Esse tipo de narrador é aquele que é narrado em primeira pessoa, que conta a história através de uma perspectiva de dentro da história, narrando e participando da história, e contudo narra os fatos e a medida com que acontece, não podendo prever o que acontece com os demais personagens. Agora abordaremos os personagens. Os personagens são os seres que participam do desenrolar dos acontecimentos, isto é, aqueles que vivem o enredo, são os personagens. É a pessoa que atua na narrativa. Toda narrativa tem um protagonista, que é a figura central, o herói, a heroína, personagem principal da história. Personagem, pessoa ou objeto que se opõe ao desígnio do protagonista. Chama-se antagonista, e é com ele que a personagem principal contracena em primeiro plano. As personagens secundárias, que são chamadas também de comparsas, são as figurantes de influências menor, indiretas, não decisivas da narração.
Podemos ainda dizer que existem dois tipos fundamentais de personagens: as planas e as redondas. As planas, que são definidas por um traço característico, elas não alteram seu comportamento durante o desenrolar dos acontecimentos e tendem a caricatura. As redondas são mais complexas, tendo uma dimensão psicológica. Muitas vezes o leitor fica surpreso com as suas reações perante os acontecimentos. Agora falaremos sobre enredo. Enredo é a sequência dos fatos, a trama dos acontecimentos e das ações dos personagens. No enredo podemos distinguir com maior ou menor nitidez 3 ou 4 estágios progressivos. A exposição nem sempre ocorre. A complicação, o clímax e o desenlace, o desfecho. O ambiente é o meio físico e social onde se desenvolve a ação dos personagens. Em alguns casos, a importância do ambiente é tão fundamental que eles se transformem em personagens. Por exemplo, o Nordeste, em grande parte do romance modernista brasileiro. O Colégio Interno, em O Ateneu de Raul Pompeia. O caso mais nítido em O Esforço, de Aloysio Azevedo. O narrador pode se posicionar de diferentes maneiras em relação ao tempo dos acontecimentos. É o elemento fortemente ligado ao enredo, numa sequência linear ou retrospectiva, ao passado, presente e futuro, com seus recursos e avanços. Pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico, quando avança no sentido do relógio. Psicológico, quando é medido pela repercussão emocional, estética e psicológica nas personagens. Clímax é o ápice da história, quando ocorre estágio de maior tensão do conflito entre as personagens centrais, desencadeando o desfecho, ou seja, a conclusão da história com a resolução dos conflitos. A reprodução das falas ou pensamento das personagens há 3 tipos de discurso: direto, indireto e indireto livre. Discurso direto é a representação das falas das personagens através do diálogo. Zé Lins falou: Carnaval é a festa do povo. Discurso indireto. Neste tipo de discurso não há diálogo. O narrador não põe as personagens a fala e a pensar diretamente, mas eles fazem o intérprete delas, transmitindo o que disseram ou pensaram, sem reproduzir o discurso que elas teriam empregado. Exemplo: o rapaz perguntou para o tio se o jornal não tinha dado nada sobre o crime. Discurso indireto livre. Consiste em um narrador transmitir com suas próprias palavras o pensamento ou a fala dos personagens. Exemplo: os trabalhadores passavam para os partidos conversando alto quando me viram sem chapéu de pijama por aqueles lugares. Deram-me bom dia desconfiado. Talvez pensasse que estivesse doido. Como poderia andar um homem àquela hora, sem fazer nada de cabeça no tempo? Um banco de pés no chão como ele, só sendo doido mesmo. Resumindo,
Um texto narrativo é aquele em que se contam um ou mais fatos que ocorreram em determinados personagens em local e tempos definidos, que seja ele real ou imaginário. As estruturas dos elementos narrativos são os meios para ter o clímax e o desencadear o desfecho narrativo. Terminamos aqui a nossa aula. Nós nos encontramos novamente em outra aula. Tchau a todos.